É um tema para analisarmos em estúdio com a presença da psiquiatra Maria Moreno. Boa noite, seja bem-vinda ao Fala Portugal. Boa noite. Ouvimos o CICAD apontar a pandemia como um dos principais motivos para este aumento do consumo de droga. É isso que lhe diz também a sua experiência? Eu acho que quando nós falamos na pandemia Covid, eu acho que nós nem sequer podemos falar num aumento das dependências, temos que falar num aumento da doença mental em geral, não é? Porque a verdade é que nós sabemos que a doença mental tem tudo a ver com vulnerabilidade, indivíduos que já eram vulneráveis, e a isto junta-se um total impedimento de todas aquelas coisas que eram as estratégias que impediam a doença mental. Portanto, o isolamento, o desemprego, uma crise económica e isso depois conduz ao consumo, eventualmente? Sem dúvida. Porquê? Porque nós sabemos que as dependências, muitas delas vão surgir em pessoas que são dependentes desde sempre e muitas vezes até alternam entre a dependência de jogo, a dependência de drogas. Isto são as dependências primárias, mas temos um grupo importantíssimo e que raramente nós falamos, que são as dependências secundárias. Dependências que, no fundo, servem um bocadinho como automedicação de uma patologia que não está tratada, uma depressão, uma ansiedade, uma alteração do sono, e isto é uma coisa que na consulta de psiquiatria nós vemos imenso. E como é que se pode ajudar alguém com um problema como este? Eu acho que o primeiro passo tem que ser exatamente reconhecer que existe um problema e o segundo passo, procurar ajuda, que deve ser sempre especializada. O que é que nós fazemos exatamente numa consulta de psiquiatria? E eu acho isto importantíssimo. É importante avaliar aquela pessoa, perceber qual é que é o contexto social e económico de que ela vem, e nós aqui nesta peça ouvimos muito bem, não é? Isto não funciona se nós não tivermos uma grande cooperação, e eu acho que a palavra de ordem tem que ser cooperação entre a parte social, entre a parte mesmo da justiça, muitas vezes, e a parte da saúde. Portanto, é importante percebermos onde é que este indivíduo está inserido, o que é que levou a isto exatamente, é um problema não tratado, foi alguma coisa que correu menos bem na vida desta pessoa, perceber que vulnerabilidades genéticas, ambientais é que ela tem e desenhar um plano para aquele indivíduo, um plano que nos permita ultrapassar esta dependência. Há essa coordenação, na maioria dos casos, ou há muitas falhas nesse sentido? Fala-me na falta de recursos, não é? E nós hoje, falta de recursos e saúde é uma coisa que... Falta de recursos e, eventualmente, essa interligação de serviços, que é tão necessária por vezes. Eu acho que, muitas vezes, há vontade de haver esta cooperação, mas há falta de recursos, quer no pilar social, quer no pilar da saúde, e até se fala em falta de recursos também no pilar da justiça, não é? E muitas vezes é esta falta de recursos ou a maneira como eles são geridos que nos vai impedir de cooperar como seria desejável. Ou seja, a existência de equipas de intervenção poderia ser aqui uma solução para este caso? Eu acho que nós temos que falar em várias coisas. Temos que falar a montante, porque isto tudo começa a montante em educação da população, em prevenção que este problema venha a acontecer. Equipas de tratamento está a falar de uma coisa ajusante e depois, muito importante, o controle da doença mental como um todo, porque é importante nós tratarmos e reabilitarmos quando já há o problema, mas é importante irmos um bocadinho atrás e perceber como é que nós lá chegamos, sem dúvida. Importa também falarmos aqui noutro tipo de impacto, é obviamente muito importante falarmos dos consumidores e de todo o contexto em torno deles, mas estamos a falar também de consumo de droga a céu aberto. Que impacto é que isto pode ter também para quem passa diariamente na rua? A exposição a este tipo de problema, e não é por acaso que nós hoje ouvimos falar que é na região e no local do antigo Casal Ventoso que isto acaba por acontecer, porque obviamente a exposição a este tipo de consumos também vai ter um impacto nas pessoas que se desenvolvem naquele local, nas pessoas que vivem naquele local, num contexto que nós sabemos perfeitamente que para haver uma dependência só há uma coisa que tem que existir primariamente, que é o acesso às drogas. O acesso às drogas, a exposição, e muitas vezes nestes contextos há uma glamorização, começa a haver uma glamorização deste tipo de consumos. Se calhar não do uso de seringas em céu aberto, mas de tudo aquilo que vem antes. E muitas vezes os consumos das drogas ditas mais leves também, não é? Ou das novas drogas que são no fundo um refúgio para as novas drogas legais, não é? E isto é um primeiro passo que depois nos leva num indivíduo que
progressivamente vai ficando mais destruturado ao uso então de drogas mais pesadas. Doutora, só para finalizarmos e voltando atrás um bocadinho na nossa conversa, e se a pessoa não reconhece que tem um problema? Que é possível que aconteça? É possível que aconteça, mas eu acho que isto aqui está um bocadinho na base da confiança, ou seja, faz parte de uma dependência a pessoa não admitir que tem um problema. A negação é sempre, ou é quase sempre, o primeiro passo. Mas, a partir do momento em que a família, os amigos, os colegas de trabalho, os colegas de escola estejam lá e reforcem esta ideia de que não, há aqui um problema e é um problema que é preciso tratar. É importante que a pessoa não se sinta sozinha. Não se sinta sozinha e que a ajuda esteja disponível, porque muitas vezes, mas vou procurar ajuda onde? Vou procurar ajuda como? E nós facilitarmos o acesso a esta ajuda, muitas vezes é o suficiente. Muito bem. Maria Moreno, obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada. obrigada. Pelos esclarecimentos. Obrigada.